Já estamos de volta. O assunto de hoje aqui do seu programa é procrastinação, um mal que atinge muita gente, principalmente nós brasileiros, que sempre deixa aquela coisa para fazer na última hora, né? Eu estou recebendo aqui o Dr. Roberto, que é psicólogo. Doutor, nesse momento de extrema presença da tecnologia nas nossas vidas, fica mais fácil ainda ser procrastinador, né? Ela dá uma falsa impressão de que tudo vai ser fácil de ser feito. Então, você de fato pode procrastinar por conta disso. Não, depois eu dou um jeito, o computador resolve, as coisas vão sair em tempo e elas não saem. E não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim. Então, parte das coisas para você não procrastinar é você cortar uma atividade muito grande, que parece um obstáculo muito grande, em pedaços muito pequenos, né? Então, nós estávamos falando de escrever uma dissertação ou uma tese. Então, ela é composta de vários pedaços, né? E então, se você conseguir partir essa tarefa em pedaços pequenos e tirar todo o resto da sua frente, o seu objetivo fica muito mais curto, né? E ela tem uma relação com preguiça, né? Preguiça é uma atividade desse tamanho para ter um resultado desse tamanho. É isso que é preguiça. Quando a gente vive essa situação, a gente tem a tendência de sentir o sentimento de preguiça. E com a procrastinação, ela está muito ligada à preguiça, né? Porque é de fato uma tarefa enorme. Se eu conseguir partir a tarefa em objetivos pequenos, eu consigo fazer aquele objetivo, curto aquele objetivo feito e aí posso partir para o próximo objetivo. Então, eu encadeio uma série de pequenos objetivos e vou vencendo aos poucos. Eu acho que isso é legal até porque quando você vê parte da tarefa cumprida, isso te motiva a fazer a próxima parte, né? Com Porque certeza. você olha aquela montanha a desbravar e aí realmente desanima. No consultório, várias vezes trabalhando com as pessoas, uma das sugestões que eu dou para as pessoas, quando elas têm que estudar uma matéria muito grande. Então, por exemplo, um juiz, um menino que quer prestar um concurso para juiz e ele tem toda a matéria do direito para ser estudada. O que eu sugiro para ele é que ele esconda dele próprio aquela montoeira de textos e de livros e pegue um. Ele pega um, coloca na sua frente, vai lendo e vai fichando. Na hora que ele acabar aquele um, ele deixa este sem amostra. Esse está vencido. Aí eu pego o segundo. Pego o segundo, coloco aqui e eu vou vendo só a minha pilha crescendo. De livros lidos. Lidos e não por ler. Tá? E com isso eu vou facilitando o meu trabalho. Eu não vou sentindo aquela angústia de ter Com que certeza. vencer aquele trabalho insano que é uma matéria inteira. Então, assim, se planejar faz parte do processo para vencer a procrastinação. Mas o problema é que a gente pode ser expert em planejamento, mas péssimo em execução. Exatamente. Então tem que ir se vigiando se você conseguiu atingir o que você tinha planejado. E aí tem uma dica importante também para quem tiver interesse. O que você deveria fazer é salpicar essa tarefa com coisas que você gosta de fazer. Então, por exemplo, trabalhar um dia inteiro para ler um livro não é producente. Então, se eu me dispuser a fazer um planejamento do tipo, eu trabalho por 3 horas, saio 1 hora, vou dar uma volta, tomo um sorvete e aí eu volto. Eu volto, trabalho por mais 2 horas, aí vou fazer minhas ligações, vou responder e-mail, vou fazer não sei o quê, por mais 1 hora. Aí eu almoço, volto, trabalho por mais um tempo. Então, se eu conseguir salpicar coisas que eu gosto de fazer no meio da tarefa que eu tenho que fazer, o percurso fica muito mais leve para ser tomado e o trabalho vai rendendo. Pode ficar mais prazeroso, né? Vai ficar mais prazeroso. E essa história de adiantar o relógio para conseguir estar à frente do tempo? Então, essa é uma estratégia que algumas pessoas tentam usar para poder ficar sob controle do tempo que elas têm que fazer, né? Mas, na verdade, o que elas estão fazendo é burlando a si próprias porque elas sabem que elas burlaram o tempo. Então, precisa ficar ainda sob controle daquele tempo que ela sabe que não é verdadeiro. Então, se é para ficar com o que não é verdadeiro, fica sob controle. Que Porque é melhor, verdadeiro, né? dá menos trabalho, né? Doutor, tem alguma doença psicológica que tem uma relação com a procrastinação? A procrastinação pode ser o sintoma de uma doença? Alguns problemas psicopatológicos, eles têm a ver com isso, né? Então, muitas pessoas que sofrem de perfeccionismo, ou mesmo transtorno obsessivo-compulsivo, elas acabam não fazendo as tarefas porque elas são tão minuciosas ao executar a tarefa que ela acaba custando muito. E aí elas perdem muito tempo com aquilo, elas vão ficando cada vez mais ansiosas e elas podem acabar não fazendo.
ou terminar fazendo em algum momento quando já não tem mais jeito de não fazer. Né? Mas aí elas voltam a ficar infelizes porque não saiu perfeito e daí por diante. Então tem uma relação com essas patologias de comportamento. Né? Pensando nas pessoas que vão, porque é péssima a pessoa procrastinadora no ambiente de trabalho, Sim. né? Pode causar grandes estragos aí. Existe alguma dica para reconhecer um procrastinador clássico, assim, um procrastinador crônico? Existe. Ele, em geral, ele está fora da tarefa a maior parte do tempo. Né? Ele pode se envolver em várias tarefas que são menos importantes, mas aquela tarefa principal da qual depende todo o fluxo do trabalho num escritório, por exemplo, ele não se engaja naquela tarefa. Então ele fica fazendo coisas do tipo organizar a mesa, ele fica fazendo coisas como arrumar o arquivo e aquele fluxo está interrompido por conta do trabalho dele. Então ele é um gargalo no fluxo do trabalho e ele acaba atrapalhando o andamento todo. Então aí você identifica que o trabalho para sempre ali. Né? Ele roda, está indo num fluxo legal, mas ali ele encrenca. Então é aí que a gente identifica. Tem algum lado bom da procrastinação? Tem. Tem? Tem. Nós estamos num mundo que muda muito rapidamente. E muitas vezes as atitudes que a gente vai tomar, os comportamentos que a gente vai fazer são comportamentos de escolha. E se eu tomar uma escolha muito rapidamente, o mundo pode mudar ou ele pode ter algumas informações que eu não tenho ainda e que se eu esperar um pouquinho mais eu tomarei uma decisão melhor. Okay. Então muita gente acaba se tornando um procrastinador por conta disso. Ela espera durante um tempo, né? Mas essas estão sob controle. Essas sabem o que elas estão fazendo. Eu vou olhar um pouquinho mais antes de tomar uma decisão, porque ainda não está clara para mim que a decisão tenha que ser esta. Eu tenho que escolher uma decisão melhor. Então eu espero um tempo, eu já tenho uma decisão primária tomada, né? Mas eu espero antes de anunciar até que o mundo se configure de uma maneira melhor. E aí eu anuncio talvez na última hora. Né? Então tem essa vantagem ainda. Olha, tem uma vantagem, pelo menos a gente conseguiu descobrir. Agora, eu acho que então, realmente o equilíbrio é a gente conseguir não ser esse procrastinador crônico que deixa tudo para depois, né? E acaba tendo que resolver as coisas na última hora, mas também não ser aquela pessoa extremamente, me fugiu a palavra, ansiosa. Sei. E que responde e que tem que resolver as coisas com muita rapidez. Esse seria o equilíbrio perfeito. Seria, mas a dica principal é que você faça coisas que você gosta de fazer. Aí o seu fluxo vai ser muito mais natural, né? Porque você vai estar envolvido com essas coisas. Há uma ansiedade, há uma pressão, é claro, às vezes ela é excitatória, é um desafio, é uma coisa que te puxa, né? E não que te paralisa. Né? Quando o desafio é paralisante, aí você está muito mais propenso a procrastinar. Porque você não sabe direito o que você tem que fazer, você tem que estender a sua ação até lá, enfim, aí é que você tem o problema. Então, fazendo coisas que você gosta ou organizando a sua vida de uma maneira que você tenha coisas que você gosta de fazer, a tendência de procrastinar é muito menor. Muito bom. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer. Bastante explicativo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Volte mais vezes, por favor. Com certeza, é só convidar. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vamos tentar se procrastinar muito menos, né? Tinha até uma pergunta aí que chegou. Mas quais as implicações da procrastinação na vida espiritual? Bom, muito fácil a gente conseguir aplicar todos esses conceitos, né? Se a gente não realmente desenvolver o nosso hábito de ter um contato direto com Deus a cada dia, a gente não vai atingir o nosso objetivo espiritual de estar mais perto dele e isso vai ficando cada vez mais distante da nossa realidade. Procrastinação é um grande problema e a gente tem que se vigiar, seguir todas as dicas aqui que o Dr. Roberto trouxe pra gente e conseguir ter uma vida mais prática, de resolver as coisas no momento em que elas precisam ser resolvidas. Bom, amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde. A Arte Trio vai estar com a gente. Vamos saber quem ganhou a promoção de hoje, que está valendo. A pergunta é a seguinte: qual o nome de todos os integrantes do Arte Trio e qual é a voz que cada um canta? Tá bom? Estou te esperando às 5 horas da tarde, a gente vai conversar sobre gravidez. A gente vai ter um programa especial para as futuras mamães, vamos falar sobre gravidez, como se preparar, os cuidados durante
no período de amamentação também, um programa bem completo sobre maternidade nos primeiros dias de vida do bebê. Então estou te esperando às 5 horas da tarde ao vivo. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.